diz o ditado, né? Tudo que é bom dura pouco. E como a válvula eletrônica sempre necessita de um filamento incandescente para o seu funcionamento, se notou que, quando precisávamos da utilização de vários amplificadores num determinado instrumento, ocorria um gasto de energia muito grande e ocorria também um aquecimento muito grande do sistema por causa do filamento incandescente, necessitando então de outros aparatos para o resfriamento do sistema, de forma que o custo do gasto de energia se tornava, à medida que os equipamentos eram mais sofisticados, que eram maiores, o custo se tornava progressivamente maior, mostrando então essas limitações, que o uso da válvula eletrônica era também um uso limitado. Esses problemas de custo, de tamanho de válvula, de gasto de energia, de aquecimento, foram resolvidos com o surgimento do circuito integrado e dos transistores. Os transistores revolucionaram os equipamentos eletroeletrônicos. Graças a eles é que podemos hoje ter os computadores e todos os incríveis aparatos que conhecemos. E eles foram descobertos em 1948 por 3 pesquisadores da Bell Telephone nos Estados Unidos. Foram 3 físicos americanos, Walter Hauser Brayton, John Bardeen e William Bradford Shockley, que, devido a essa espantosa, essa maravilhosa descoberta, que eles dividiram o Prêmio Nobel de Física de 1956. Os transistores são muito superiores às válvulas e têm as mesmas funções. São constituídos de uma placa muito fina, de um material semicondutor, geralmente o germânio ou o silício. Possuem as mesmas partes básicas de uma válvula, sendo que o emissor corresponde ao catodo, que a gente viu no triodo, né? Sendo ele que emite, que cede os elétrons para o sistema. A estrutura da junção bipolar dos transistores é constituído por 3 camadas, como já comentei, de silício ou de germânio, as quais uma pequena quantidade de boro, quando a conexão é tipo P, ou fósforo, quando o transistor é tipo N, são adicionados. Um adendo importante aqui. Essas impurezas tipo boro e fósforo são adicionados ao silício para funcionarem justamente como trocadores de elétrons. Eles é que fazem a troca de elétrons que a gente veria no catodo e no anodo. Por exemplo, quando as impurezas adicionadas ao sistema, que são fósforo, antimônio, arsênico, essas substâncias são doadoras de elétrons para o sistema. Já o galho e o índio são receptores de elétrons. Assim, os primeiros, o fósforo, antimônio e arsênico, atuariam como catodo dentro do transistor, ao passo que o galho e o índio atuariam, por exemplo, como o anodo. Vamos entender aqui como é que um transistor funciona como amplificador? Vamos lá, vamos pegar aqui um amplificador, um transistor tipo NPN, nós já vimos o que é anteriormente, né? No transistor nós temos a combinação de 2 junções, e essas 2 junções aqui devem ser usadas para que a gente atinja a amplificação. Um tipo de junção é chamada de junção NPN, que consiste o quê? Numa camada muito fina de um material P entre 2 camadas de material tipo N, que são arranjadas aqui no circuito, como a gente está vendo nessa figura. O material tipo N aqui, da esquerda do diagrama, é o emissor de elétrons, é o elemento emissor do transistor, é a fonte de elétrons. Para permitir que haja um fluxo através dessa fonte NP, o emissor tem uma voltagem negativa, o emissor aqui tem uma voltagem negativa muito pequena com respeito à camada P, que é chamada também de base, né? E que faz às vezes da grid. Lembra da grid? Da grade, né? Esse elemento P faz às vezes da grade aqui no transistor. Essa grade, ou elemento P aqui no caso, controla o fluxo de elétrons. O elemento N, esse material tipo N aqui na saída do circuito, serve como o coletor de elétrons, é o elemento coletor, que tem uma voltagem positiva muito grande em relação à base. Isso é para prevenir, para evitar que haja uma reversão de corrente. Elétrons que se movem aqui do emissor entram na base,
são atraídos pelas cargas positivas do coletor e fluem através do circuito. A impedância de entrada, a resistência, para ser melhor, né, ao fluxo de corrente entre o emissor e a base é pequeno, ao passo que a impedância, né, a resistência de saída entre o coletor e a base é grande. Como nós vimos lá pela lei de Ohm, aumentamos a resistência, aqui nós temos uma amplificação de sinal. Dessa forma, pequenas alterações de voltagem na base causam grandes alterações de voltagem através da resistência do coletor, fazendo então que esse transistor aqui, nessa configuração, se torne então um amplificador. Ele funcione como um amplificador de sinal muito efetivo. Quando os transistores são tipo PNP, o funcionamento é semelhante ao NPN, sendo que nós temos ainda duas junções, uma junção aqui entre o emissor e a base e outra junção entre a base e o coletor, de forma que nós temos um sistema semelhante ao triodo de Lee de Forest. E além desses, existem outros tipos também mais sofisticados de transistores, com conexões, por exemplo, tipo NPNP, e conexões maiores ainda, que geram uma amplificação maior, mas a título de entendermos o funcionamento dos amplificadores para a eletroencefalografia, eu creio que o que foi dito até agora já nos basta. Somente por curiosidade, vamos lembrar que nós começamos lá atrás com o Edison, estudando a lâmpada elétrica, posteriormente o desenvolvimento dos amplificadores, dos diodos e triodos, chegamos aos transistores, e no final da década de 60 surgiram os primeiros circuitos integrados, que eram muito semelhantes aos transistores, só que eles eram, na verdade, uma somatória de vários transistores. O circuito integrado, da década de 60, ele realizava a função de 15 ou 20 transistores, né? É lógico que uma evolução natural, no começo da década de 70, permitiu o surgimento, a produção de circuitos integrados de tamanho médio, tamanho grande e de tamanho ultra grande. Eram os chamados VLSI, os Very Large Scale Integrated Circuits, que permitiram posteriormente a construção dos computadores compactos, dos computadores pessoais, dos minicomputadores, etc. Mas vamos deixar de lado um pouco os transistores e vamos voltar ao assunto principal da nossa discussão hoje, que são os amplificadores. Historicamente, os primeiros amplificadores eram chamados de amplificadores simples, ou de entrada simples, ou de saída simples, a mesma coisa, porque uma das entradas estava ligada ao sinal que se queria amplificar, e uma outra entrada, um outro ponto de entrada, era conectado a um aterramento, que era a referência para a amplificação do sinal, e aqui a saída. É importante notar que nas válvulas eletrônicas, esse sinal analisado, esse sinal de entrada, é aquele sinal que entra pela grade. E nos circuitos eletrônicos, nos amplificadores eletrônicos, o sinal que se analisa é aquele que entra pela base. E embora não exista mais grade nos circuitos eletrônicos, o termo G1 e G2 para as duas entradas do amplificador, por tradição, persiste até hoje. Então, no eletroencefalograma, usamos os termos para as entradas 1 e 2, G1 e G2. Entretanto, logo nos primórdios da eletroencefalografia se constatou que o amplificador simples não servia para ser usado em eletroencefalografia. Por quê? Da mesma forma que uma das entradas do amplificador simples é conectada ao terra, usa a terra como referência, a linha de força também apresenta uma conexão com a terra. O que acontece é que a interferência 60 Hz da linha de força se intromete, vamos dizer assim, no sinal de entrada do amplificador e oblitera o sinal do elétron, que é de uma amplitude muito menor do que a interferência 60 Hz. Você não enxerga o traçado do elétron, você vê apenas a interferência de 60 Hz, que é de maior amplitude. Esse é o primeiro motivo pelo qual não podemos usar um amplificador simples em eletroencefalografia. A segunda razão é que o amplificador simples é sensível ao artefato do eletrocardiograma. O eletrocardiograma tem amplitude em milivolts, enquanto que o eletroencefalograma tem uma amplitude muito menor, em microvolts.
Assim, o eletrocardiograma, o sinal de eletrocardiograma, pode ser captado em qualquer região do corpo, inclusive na cabeça. E esse sinal pode entrar pelo input 1 ou pelo G1 do amplificador, obliterando também o sinal do eletroencefalograma. O terceiro motivo é que o amplificador simples não permite a captação de sinais independentes de múltiplas regiões do escalpo. Por quê? Isso resulta do fato de que o G2, a entrada número 2, a segunda entrada do amplificador simples, é conectado à Terra. Se nós colocarmos vários amplificadores juntos no mesmo sistema, todos estarão conectados sempre com o mesmo ponto comum, ao mesmo tempo. Desta forma, qualquer evento que ocorrer no eletrodo de aterramento, no G2, se manifestará, será visto em todo o sistema por todos os eletrodos.